Falar sobre o Vasco da Gama, que tem em Paulo Pesolano o seu principal alvo para técnico. As conversas com o Luiz Castro não avançaram. O Vasco também levantou informações sobre o Pedro Caixinha, mas percebeu que o técnico português ex-Red Bull Bragantino está mais inclinado a fechar com outro clube brasileiro. E diante desse cenário, o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol do Vasco, passou a tratar com o Paulo Pesolano, que está livre no mercado, foi demitido na semana passada do Valladolid. Paulo Pesolano, que fez 2 bons trabalhos em clubes do Ronaldo Fenômeno. Primeiro no Cruzeiro, subindo o time da Série B para a Série A, e depois no Valladolid, subindo o time da segunda para a primeira divisão espanhola, embora nessa temporada o Valladolid seja o grande saco de pancadas do futebol espanhol. As tratativas nem são tão simples. Outro dia, conversando com o Bruno Maziotti, que é um dos executivos do Valladolid, o Bruno me contou que a ideia do Pesolano era dar uma descansada e aguardar por propostas da Europa. Vamos ver se o Vasco consegue convencê-lo a mudar de ideia. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, Vasco, Internacional e um time da Arábia Saudita estão de olho no zagueiro Kaique Rocha, que pertence ao Atlético Paranaense, mas não deve ficar depois do rebaixamento para a Série B. Quero começar esse vídeo trazendo para você, torcedor, uma boa notícia. Eu tô falando do retorno e da recuperação do meia JP, jogador que vinha até sendo motivo de alguns comentários em relação a como estava a situação do mesmo, e trazendo a informação, JP se recupera bem e é aguardado para se apresentar junto com os jogadores para a pré-temporada. O volante passou por uma artroscopia no início de novembro e já realiza trabalhos em campo. Ele se representará junto com um grupo de jogadores que retornam, após ali todo o período de descanso, acredito que até mesmo com jogadores que vão se reapresentar ainda esse ano em preparação para o Campeonato Carioca, que vai dar início no dia 11 e 12 de janeiro. Então, uma boa notícia para a galera que estava aqui nos comentários perguntando sobre a situação do JP. Tá aí a informação que veio e confirmado pelo nosso amigo Tébaro Schmidt do GE. Agora, galera, falando um pouco aqui sobre o mercado da bola, a gente sabe que nesse período, todos os dias estão saindo informações sobre jogadores que o Vasco está em interesse, em negociação, em conversa. O fato é que nessa janela de transferência o Vasco busca contratar 2 zagueiros, 2 volantes e 2 atacantes. Haverá um investimento para isso e temos aqui mais um zagueiro, mais um nome aí no interesse na lista. A informação que veio da jornalista Monique Vilela, que cobre ali o dia a dia, inclusive também do Atlético Paranaense, o Vasco é uma das equipes que demonstra interesse na contratação do zagueiro Kaique Rocha, de 23 anos, do Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o clube paranaense até dezembro de 2026. O Internacional e um clube saudita também estão de olho no jogador. O fato é que com o rebaixamento do Atlético Paranaense para a segunda divisão, hoje você chegar e negociar com o clube paranaense se torna mais fácil, até por conta de diminuir a folha salarial e você fazer um acordo. Por mais que o jogador tenha um contrato até 2026, você consegue ali num contrato, num acordo, trazer o jogador. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. É claro que o Vasco também, hoje saiu a informação em relação ao zagueiro do West Ham, o Luizão, o jogador que também está buscando receber mais oportunidades e minutos, jogador que atuou pelo São Paulo, é um zagueiro de ofício e também o jogador está em final de contrato. Outra informação que nós trouxemos, inclusive no vídeo da manhã, que o Vasco, nessa janela de transferência, inclusive, vai priorizar trazer jogadores que estejam em final de contrato, até para facilitar todos os trâmites na questão da negociação. Bom, vamos falar outro assunto também que está sendo muito bem falado em relação a técnicos, surgem aí vários nomes para o Vasco contratar. O fato é que o Vasco, até a próxima semana, deve anunciar
um novo treinador para assumir o plantel e também para ajudar no planejamento e nas contratações, junto ali ao presidente Pedrinho, ao Marcelo Santana e ao Felipe Loureiro. E outro nome surgiu, que é o técnico Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro e Real Valladolid. A informação que veio do jornalista Lucas Pedrosa é que o Gigante da Colina abriu conversas com o uruguaio após negócio com Pedro Caixinha ficar difícil, com o interesse do Grêmio, além da tentativa frustrada por Luiz Castro. Essa informação. Então, basicamente aí melando a negociação com o Luiz Castro e também com o Pedro Caixinha, o Pesolano é um dos alvos, é um dos nomes. Você sabe, galera, a informação que nós trouxemos pela manhã, até dos amigos do canal Atenção Vascanos também, trouxe com mais detalhes sobre isso. O Vasco vem fazendo uma espécie de seleção, ou pré-seleção, né? O presidente Pedrinho, Marcelo Santana, vem conversando com técnicos, sabendo mais sobre a proposta, os objetivos em relação ao plantel, ao projeto, e o Vasco vai tomar a decisão em relação a qual técnico contratar, qual técnico que se encaixa melhor no perfil para o projeto, para o planejamento 2026. Um detalhe é que Pesolano, inclusive, agrada o perfil do Pesolano da diretoria, que busca um técnico moderno, estudioso e com bagagem no futebol brasileiro. Mas eu quero saber, torcedor, você concorda? Você acredita? Te agrada possivelmente o Pesolano assumir o comando técnico do Vasco? Se for colocar hoje numa prateleira, se for colocar hoje numa enquete, qual seria, na sua opinião, o melhor para assumir o comando técnico do Vasco? Coloque aqui nos comentários, é muito importante. Foi escolher entre Pesolano, por exemplo, o uruguaio, e o brasileiro Renato Gaúcho, que está livre no mercado. Quem você teria como preferência? Coloque aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com você. Agora, outra decisão importante tomada pela diretoria cruzmaltina sobre buscar a antecipação de jogadores que têm final de contrato a partir de maio ou do meio do ano que vem. Aí uma decisão da diretoria seria Emerson Rodrigues, que tem contrato até maio de 2025, o zagueiro Maicon, que tem contrato até o fim de 2025, e o Payet, que tem um alto salário e contrato até maio de 2025. Galera do canal Atenção Vascaínos trouxe essa informação importante sobre esse tipo de antecipação. O Vasco, que tem jogadores na barca confirmado, como goleiro Keiler, Galdames, Rossi e também o Robert Rojas, o Vasco que busca agora a antecipação para a saída desses jogadores. O Payet por conta de um alto salário. Mas você, torcedor, acredita que o Dimitri Payet possa entregar mais nessa equipe do Vasco no próximo ano? O fato que até mesmo Marcelo Santana foi questionado sobre isso em uma das coletivas de imprensa, até a coletiva pós a demissão do técnico Rafael Paiva, e foi falado, será que o Vasco manteria Felipe Coutinho e Payet juntos para o próximo ano? E ele falou, tudo iria depender do desempenho desses jogadores. A gente sabe que há um desejo, sim, da permanência do francês. Há um desejo da parte do Payet fechar o seu contrato, ficar até o fim. Ele que se identifica muito com o Vasco. Mas o fato é, até que ponto vale o Vasco bancar o salário do Payet mais durante 6 meses? Vale a pena? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, torcedor. Emerson Rodrigues é um jogador que já é muito questionado pelo torcedor cruzmaltino, colombiano. É um jogador que acaba rendendo pouco, né? Rendendo pouco daquilo que era esperado, já que depois que o Vasco perdeu o Adson e o David nas pontas, o ataque ficou devendo bastante. Então o Vasco tem essa estratégia em mente, a diretoria, para antecipar a saída dos jogadores. Maicon também está
nessa lista. O Maicon, que é um zagueiro que pôde ajudar até no período ali na temporada da época do Ramon Dias, mas depois acabou sendo também questionado pelo torcedor, e eu quero saber a sua. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com hoje de notícias do Vasco da Gama. E aí, deixa sua opinião aí, o que vocês acharam do vídeo aí. Se inscrevendo no canal, ativando aquele sino para ter as notificações. E um grande abraço aí para todos aí. Até o próximo vídeo.